Quando quebrei o vaso favorito da minha nora, descobri que há segredos de família que podem mudar tudo. Meu nome é Joana, tenho 65 anos e durante 4 décadas trabalhei como secretária executiva em uma grande empresa de Campos do Jordão. Aposentei há 2 anos e desde que perdi meu marido, Cláudio, há 4 anos, construí uma rotina tranquila entre cuidar do meu pequeno jardim, ler bons livros, ir à academia e visitar meu filho Luan sempre que possível. Luan é meu único filho, fruto de um casamento abençoado de 40 anos. Aos 32 anos, ele trabalha como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia respeitada na cidade. E há 3 anos se casou com Daniele, uma mulher de 28 anos que conheceu durante um curso de especialização em São Paulo. Desde o início, percebi que Daniele era diferente das outras namoradas que Luan havia trazido em casa. Ela era inteligente, elegante e sempre muito bem arrumada, mas havia algo em sua personalidade que me deixava ligeiramente desconfortável. Talvez fosse seu jeito controlador ou a forma como sempre parecia estar analisando tudo ao seu redor, como se estivesse calculando vantagens. Não me entendam mal. Eu tentava gostar dela. Afinal, Luan a amava profundamente, e isso era o que importava para mim. Mas havia pequenos detalhes que me incomodavam. A forma como ela controlava as conversas durante os jantares familiares, como sempre mudava de assunto quando eu perguntava sobre seu trabalho, ou como parecia conhecer informações sobre pessoas e empresas da cidade que uma pessoa comum não deveria saber. Foi numa quinta-feira de maio que Luan me ligou, sua voz carregando uma ansiedade que eu não conseguia identificar. "Mãe, preciso de um favor", disse ele, sem os cumprimentos usuais. "Daniele e eu vamos viajar a trabalho por 1 semana para São Paulo. Será que você poderia ficar na nossa casa cuidando de tudo?" Achei estranho o pedido. Luan sempre foi independente e raramente pedia ajuda com questões domésticas. "Claro, meu filho, mas por que não contratam alguém ou pedem para um vizinho dar uma olhada de vez em quando?" Houve uma pausa antes de ele responder. "É que... Bem, Daniele tem essas orquídeas raras que custaram uma fortuna. Ela fica muito nervosa deixando a casa vazia por muito tempo." Orquídeas. Ah, as famosas orquídeas de Daniele. Ela havia começado essa coleção logo após o casamento, transformando a área de serviço da casa numa espécie de estufa improvisada. Eram plantas lindas, devo admitir, mas a obsessão dela por elas sempre me pareceu excessiva. Ela falava delas como se fossem joias preciosas, sempre mencionando o quanto custaram e como eram difíceis de cuidar. "Não tem problema, Luan. Quando vocês viajam?" "À noite. Precisamos estar em São Paulo às 7 da manhã. Você poderia ir lá hoje à noite antes de irmos? Daniele quer te explicar pessoalmente como cuidar das plantas." Naquela noite, dirigi-me até a casa deles, um sobrado moderno num condomínio fechado. Daniele me recebeu na porta, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de couro que parecia cara. Seus cabelos loiros estavam presos num coque perfeito, e ela usava uma maquiagem discreta, mas profissional. "Joana, que bom que veio!" disse ela, me conduzindo diretamente para a área de serviço. "Preciso te mostrar algo muito importante." A área havia sido completamente transformada. Prateleiras de metal ocupavam todas as paredes, comportando dezenas de vasos com orquídeas de várias cores e tamanhos. O ambiente tinha um sistema de umidificação, lâmpadas especiais e até um pequeno termômetro digital. Era impressionante, embora um pouco exagerado para o meu gosto. "Escuta bem", Daniele começou, sua voz assumindo um tom que eu nunca havia ouvido antes, autoritário e quase ameaçador. "Essas orquídeas são extremamente valiosas. Algumas custaram mais de R$ 1.000 cada uma." Ela apontou para um vaso específico com uma orquídea branca de pétalas delicadas. "Esta aqui é a mais preciosa de todas. Custou R$ 3.000 e levei 2 anos para conseguir encontrar um exemplar como este." "São muito bonitas mesmo", respondi, tentando parecer impressionada. "Não é só sobre beleza, Joana." Seu tom ficou ainda mais sério. "Preciso que você entenda. Não toca nelas.
Não mexe nos vasos, não tenta regá-las, não move nada do lugar, absolutamente nada. A veemência de sua fala me surpreendeu. Mas e se elas precisarem de água? Elas não vão precisar. Já deixei tudo regulado para uma semana toda. O sistema de umidificação vai cuidar de tudo automaticamente. Ela me olhou fixamente. A única coisa que você precisa fazer é verificar se está tudo no lugar. Só isso. Não toque em nada. Luan apareceu na porta neste momento, carregando 2 malas. Pronta, e amor? Quase. Daniele virou-se novamente para mim. Joana, estou falando sério. São plantas muito delicadas e caras. Qualquer movimento brusco pode matá-las. Entendi, Daniele. Pode ficar tranquila. Mas enquanto eles partiam naquela noite, uma sensação estranha tomou conta de mim. A intensidade da reação de Daniele sobre as orquídeas parecia desproporcional. Mesmo sendo plantas caras, a forma como ela falava delas, o jeito como me proibiu categoricamente de tocá-las, sugeria algo mais profundo. Passei minha primeira noite na casa deles lendo um livro na sala, mas meus olhos constantemente se desviavam para a direção da área de serviço. Havia algo sobre aquelas orquídeas que não me deixava em paz. E eu tinha uma semana inteira para descobrir o que era. A manhã de segunda-feira amanheceu ensolarada em Campos do Jordão. Acordei cedo, como é meu costume, e preparei meu café da manhã na cozinha impecavelmente organizada de Luan e Daniele. A casa estava silenciosa e senti-me um pouco deslocada num ambiente que não era meu. Decidi aproveitar o tempo para fazer uma limpeza geral na casa. Afinal, seria uma boa surpresa para eles quando voltarem e encontrarem tudo brilhando. Comecei pela sala, depois passei para os quartos e por volta das 10 da manhã cheguei à área de serviço. As orquídeas estavam lá, majestosas em suas prateleiras, exatamente como Daniele havia deixado. O sistema de umidificação funcionava perfeitamente, criando uma névoa leve que dava ao ambiente um ar quase místico. Por um momento, admirei a beleza das plantas. Daniele podia ter seus defeitos, mas tinha bom gosto para flores. Lembrei das instruções dela. Não tocar em nada, apenas verificar se estava tudo no lugar. Mas a área ao redor das prateleiras estava empoeirada, e meu instinto de dona de casa não conseguia ignorar isso. Que mal faria passar um pano úmido no chão e nas superfícies livres? Peguei o balde e o esfregão e comecei a limpar cuidadosamente ao redor das prateleiras. Era um trabalho delicado, pois precisava me mover entre os vasos sem encostá-los. Estava indo muito bem, até que meu pé escorregou numa pequena poça de água que havia se formado no chão. Tentei me equilibrar, mas foi tarde demais. Meu braço bateu na prateleira central e observei horrorizada quando o vaso com a orquídea branca, aquela que Daniele disse ter custado R$ 3.000, tombou e se espatifou no chão. Meu Deus, murmurei, olhando para os cacos de cerâmica, a terra espalhada e a pobre orquídea com suas raízes expostas. Meu primeiro impulso foi tentar salvar a planta. Ajoelhei no chão e comecei a recolher cuidadosamente a orquídea, verificando se suas raízes estavam intactas. Felizmente, a planta em si não parecia ter sofrido danos graves. Talvez pudesse replantá-la em outro vaso. Foi quando comecei a juntar a terra espalhada que meus dedos tocaram algo que definitivamente não era terra nem raiz. Era pequeno, retangular e plástico. Tirei o objeto da terra e limpei com cuidado. Meu coração acelerou quando percebi o que era. Um pendrive. Fiquei imóvel por alguns segundos, olhando para o pequeno dispositivo em minha mão. Por que diabos haveria um pendrive enterrado no vaso de uma orquídea? Com as mãos trêmulas, continuei vasculhando a terra. Encontrei mais 2 pendrives e algo embrulhado em plástico. Quando abri o embrulho, encontrei documentos dobrados e cuidadosamente protegidos da umidade. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo. Com cuidado, desdobrei os documentos. Eram papéis oficiais, carimbados, com logotipos de empresas que eu reconhecia. Contratos, planilhas, informações que pareciam altamente confidenciais. Uma sensação gelada tomou conta do meu estômago. Aquilo não era normal.
Pessoas normais não enterram pendrives e documentos em vasos de plantas, especialmente não documentos que pareciam ser sigilosos de empresas. Olhei ao redor da área de serviço, observando as dezenas de outros vasos. Uma pergunta terrível começou a se formar em minha mente. Se havia pendrives escondidos neste vaso, quantos outros segredos estavam enterrados naquelas outras orquídeas? Levantei lentamente, ainda segurando os pendrives e os documentos. Minha primeira reação foi colocar tudo no lugar, fingir que nada havia acontecido, replantar a orquídea e esperar que Daniele nunca descobrisse o acidente. Mas algo mais forte que o medo me impedia de fazer isso. Minha experiência como secretária executiva por tantos anos havia me ensinado a reconhecer documentos importantes quando os via. E o que eu estava segurando nas mãos parecia ser muito mais sério que alguns papéis perdidos. Caminhei até a cozinha, ainda carregando as evidências. Coloquei tudo sobre a mesa e examinei mais detidamente. Um dos documentos era um contrato de uma empresa de tecnologia concorrente da empresa onde Luan trabalhava. Outro parecia ser uma planilha com informações financeiras confidenciais. Os pendrives não tinham etiquetas, mas havia números pequenos escritos à mão em cada um. TechSol 2024, Project Phoenix, Client Database. Minha mente começou a conectar pontos que eu não queria conectar. Daniele sempre parecia saber informações privilegiadas sobre empresas da cidade. Ela e Luan tinham um padrão de vida que parecia acima do que os salários deles deveriam permitir. E agora eu descobri documentos confidenciais enterrados em seus vasos de orquídeas. Sentei pesadamente numa cadeira da cozinha. A realidade que se desenhava à minha frente era aterrorizante. Será que minha nora estava envolvida em algo ilegal? E mais importante ainda, Luan sabia de alguma coisa? Olhei para o relógio. Eram quase meio-dia. Eu tinha o resto da semana sozinha naquela casa, com acesso a todas aquelas orquídeas e seus possíveis segredos. Parte de mim queria fugir dali imediatamente, ligar para Luan e contar tudo. Mas outra parte, a parte que havia trabalhado décadas num ambiente corporativo e sabia reconhecer quando algo estava muito errado, me dizia que eu precisava descobrir a verdade completa antes de tomar qualquer decisão. Guardei cuidadosamente os pendrives e os documentos numa sacola plástica e a escondi no meu quarto. Depois voltei à área de serviço e limpei todos os vestígios do acidente. A orquídea replantei temporariamente numa jardineira vazia que encontrei na lavanderia. Mas enquanto limpava os últimos cacos de cerâmica, meu olhar se fixava constantemente nos outros vasos. Quantos segredos mais estavam escondidos ali? E mais importante, o que eu deveria fazer com o que acabara de descobrir? A tarde passou lentamente e eu não conseguia me concentrar em mais nada. A cada hora que passava, a certeza de que havia tropeçado em algo muito sério se intensificava. E pela primeira vez em muito tempo, senti medo do que poderia acontecer quando Luan e Daniele voltassem. Não consegui dormir naquela noite. Permaneci deitada, olhando para o teto, enquanto minha mente processava as possíveis implicações do que havia encontrado. Às 5 da manhã, desisti de tentar descansar e me levantei para fazer café. Sentada à mesa da cozinha, com a xícara de café nas mãos, tomei uma decisão. Não podia fingir que nada havia acontecido. Precisava saber a extensão do que estava escondido naquela casa. Se Daniele estava realmente envolvida em atividades ilegais e se meu filho de alguma forma estava sendo prejudicado por isso, eu tinha que agir. Mas primeiro, precisava de certeza. Esperei até às 9 da manhã, quando o movimento no condomínio diminuiu e tive certeza de que os vizinhos haviam saído para trabalhar. Então, voltei à área de serviço com uma determinação que não sentia há anos. Comecei pelo vaso mais próximo à orquídea quebrada. Era uma planta de flores roxas, aparentemente menos valiosa que a anterior. Com cuidado, removi a planta do vaso e comecei a examinar a terra. Não demorou muito para encontrar algo. Enterrado cerca de 10 centímetros abaixo da superfície, havia outro embrulho plástico. Dentro dele, mais documentos e 2 pendrives adicionais.
Meu coração disparou. Não havia mais dúvida. Aquilo era um padrão. Passei as 2 horas seguintes verificando sistematicamente cada vaso. Nem todos continham segredos escondidos, mas a grande maioria sim. Ao final da manhã, havia acumulado uma pilha impressionante de pendrives, documentos, fotografias e até alguns cartões de memória. Organizei tudo sobre a mesa da cozinha e comecei a examinar os materiais com mais atenção. O que vi me deixou nauseada. Havia contratos confidenciais de pelo menos 6 empresas diferentes da região. Planilhas com informações financeiras sigilosas. Fotografias de documentos que claramente haviam sido tiradas às escondidas. Listas de clientes, estratégias de marketing, dados de funcionários. Um dos pendrives estava etiquetado com o nome da empresa onde Luan trabalhava. Com as mãos trêmulas, liguei meu laptop e inseri o pendrive. O que encontrei lá dentro me fez sentar pesadamente na cadeira. Eram arquivos da empresa de Luan. Relatórios internos, estratégias de projetos, informações sobre clientes que jamais deveriam sair da empresa. As implicações eram devastadoras. Daniele estava claramente vendendo informações confidenciais de várias empresas para concorrentes. Era espionagem industrial, pura e simples. Mas a pergunta que me torturava era: Luan sabia? Continuei examinando os materiais e encontrei algo que me gelou o sangue. Era um documento escaneado manuscrito, com a caligrafia de Daniele, listando valores em dinheiro ao lado de nomes de empresas e tipos de informação. Os valores eram substanciais. Alguns chegavam a dezenas de milhares de reais. Agora eu entendia de onde vinha o dinheiro extra que permitia ao casal manter aquele padrão de vida. Não eram apenas os salários deles. Daniele estava literalmente vendendo segredos empresariais. Peguei meu celular, pronta para ligar para Luan, mas hesitei. E se ele estivesse envolvido? E se eu estivesse prestes a destruir a vida do meu próprio filho? Decidi investigar um pouco mais antes de tomar qualquer decisão drástica. Voltei aos documentos e comecei a procurar por qualquer evidência que indicasse o envolvimento de Luan no esquema. Foi então que encontrei algo que mudou tudo. Um print de um e-mail, datado de 2 semanas atrás. Era uma troca de mensagens entre Daniele e alguém identificado apenas como Cliente 7. No e-mail, Daniele mencionava que estava tendo problemas com Ellie e que ele estava fazendo perguntas demais. Meu coração se apertou. Ellie só podia ser Luan. Continuei lendo. O cliente perguntava se Luan representava um risco para a operação. A resposta de Daniele foi o que me quebrou. Não se preocupe, tenho material suficiente sobre ele para mantê-lo quieto se necessário. Ele nunca vai me denunciar. Fechei o laptop como se estivesse pegando fogo. Luan não era cúmplice. Ele era outra vítima. Daniele havia descoberto alguma forma de chantageá-lo para manter silêncio sobre suas atividades. Nesse momento, entendi por que meu filho havia parecido tão ansioso e preocupado nas últimas semanas. Entendi por que ele evitava falar sobre trabalho e por que sempre parecia estar carregando um peso invisível nos ombros. Daniele estava destruindo a vida do meu filho, e eu havia encontrado as provas disso enterradas em vasos de orquídeas. A raiva que senti naquele momento era diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era apenas a raiva de uma mãe protegendo seu filho. Era a indignação de alguém que havia descoberto uma injustiça profunda e tinha o poder de corrigi-la. Fotografei todos os documentos impressos e os documentos do pendrive com meu celular e guardei os originais numa pasta. Depois, cuidadosamente, recoloquei tudo nos vasos exatamente como havia encontrado. Daniele não poderia suspeitar que eu havia descoberto seu esquema. Mas enquanto replantava a última orquídea, uma nova determinação crescia dentro de mim. Daniele podia pensar que tinha controle sobre Luan, mas ela não contava com uma coisa: uma mãe disposta a tudo para proteger seu filho. Eu tinha 6 dias até eles voltarem da viagem. 6 dias para descobrir exatamente como Daniele estava chantageando Luan. E 6 dias para elaborar um plano para libertar meu filho dessa situação. A guerra havia começado,
e Daniele nem imaginava que acabara de despertar o inimigo errado. Os 4 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Passei cada minuto livre pesquisando, organizando evidências e tentando entender completamente o esquema de Daniele. Descobri que ela havia criado uma rede complexa de informações, vendendo dados para várias empresas concorrentes simultaneamente. Mas a parte que mais me preocupava era entender como exatamente ela estava controlando Luan. Vasculhei a casa inteira procurando por mais evidências, sempre tomando cuidado para deixar tudo exatamente como encontrava. Foi no escritório do casal que encontrei a peça que faltava. Escondido numa pasta marcada como Documentos Pessoais L, encontrei fotografias que me fizeram entender toda a situação. Eram fotos de Luan em situações comprometedoras, aparentemente sendo subornado ou recebendo dinheiro de alguém. As fotos eram claramente encenadas e fora de contexto, mas para quem não soubesse a verdade, pareciam evidência de corrupção. Também havia um pendrive com uma gravação de áudio, onde a voz de Luan aparecia dizendo coisas que poderiam ser interpretadas como confissão de participação no esquema. Mais uma vez, era óbvio para mim que as falas haviam sido tiradas de contexto ou editadas, mas seriam convincentes o suficiente para destruir a carreira dele. Daniele havia montado um verdadeiro dossiê falso contra meu filho para garantir seu silêncio. Na sexta-feira à tarde, meu celular tocou. Era Luan. Mãe, como estão as coisas por aí? Sua voz soava cansada, preocupada. Pela primeira vez, percebi o quanto ele devia estar sofrendo com aquela situação. Tudo bem por aqui, meu filho. E como está a viagem? Complicada. Houve uma pausa longa. Mãe, preciso te contar uma coisa quando voltarmos. Algo importante. Meu coração se apertou. Está tudo bem, Luan? Não, mãe. Não está. Mas não posso falar sobre isso por telefone. Ouvi uma voz ao fundo. Era Daniele chamando Luan. Ele se despediu rapidamente. Desliguei o telefone com o coração partido. Meu filho estava claramente desesperado, provavelmente tentando encontrar coragem para me contar sobre a situação. Mas ele não sabia que eu havia descoberto tudo. Sábado de manhã, recebi uma mensagem de Luan. Mãe, estamos indo embora mais cedo. Estaremos aí em umas 3 horas. Meu estômago se contraiu. Era a hora da verdade. Passei as 3 horas seguintes me preparando mentalmente para o confronto que estava por vir. Organizei todas as evidências numa pasta e pratiquei mentalmente o que diria. Quando ouvi o carro entrando na garagem, meu coração disparou. Fui até a sala e esperei. Luan entrou primeiro, carregando as malas. Parecia abatido, com olheiras profundas. Daniele veio logo atrás, impecável como sempre, mas havia uma tensão em seu rosto que eu não havia notado antes. Joana, como foram as coisas? Daniele disse, forçando um sorriso. Espero que as orquídeas estejam bem. Estão todas no lugar, respondi, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Luan mal me olhou nos olhos. Obrigado por cuidar de tudo, mãe. Precisamos conversar, disse eu, minha voz mais firme do que esperava. Daniele franziu a testa. Conversar sobre o quê? Fui até o meu quarto e trouxe a pasta com todas as evidências. Quando voltei à sala, coloquei sobre a mesa de centro. Sobre isto, disse, abrindo a pasta e revelando algumas das fotografias dos documentos que havia encontrado. O efeito foi imediato. Daniele empalideceu completamente e Luan arregalou os olhos. Mãe, eu posso explicar, Luan começou, mas eu levantei a mão. Você não precisa explicar nada, meu filho. Eu sei de tudo. Olhei diretamente para Daniele. Quebrei um dos seus vasos de orquídea por acidente. Foi quando descobri o que você realmente esconde neles. Daniele tentou manter a compostura, mas sua voz traiu o nervosismo. Não sei do que você está falando. Espionagem industrial, disse eu, minha voz cortante. Documentos confidenciais de várias empresas, pendrives com informações sigilosas, evidências de que você está vendendo segredos corporativos. Luan sentou pesadamente no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, mãe,
Como você... E sei também, continuei, olhando para Daniele com toda a raiva contida que sentia, que você está chantageando meu filho para manter silêncio. Agora, Daniele perdeu completamente a compostura. Você não tem direito de mexer nas minhas coisas. E você não tem direito de destruir a vida do meu filho. Luan levantou a cabeça, lágrimas nos olhos. Mãe, eu queria te contar, mas ela... Ela o quê, Luan? Daniele se virou para ele, sua voz agora ameaçadora. Cuidado com o que vai dizer, querido. Você sabe muito bem das consequências. Foi então que explodi. Anos de educação e autocontrole desapareceram numa fração de segundo. Chega! Minha voz ecoou pela sala. Acabou, Daniele. Acabou essa farsa, acabou essa chantagem, acabou essa manipulação. Peguei mais documentos da pasta. Eu tenho provas de tudo, das informações que você roubou, do dinheiro que recebeu e principalmente das mentiras que fabricou contra Luan. Daniele tentou uma última cartada. Você não entende a situação, Joana. Seu filho... Meu filho é vítima, cortei ela. E eu vou provar isso. Foi quando Luan finalmente encontrou sua voz. Ela está certa, Daniele. Acabou. Foi então que vi meu filho levantar a cabeça com dignidade. A decisão estava tomada. Ele não ia mais se submeter à chantagem. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do ar-condicionado. Daniele olhava alternadamente para mim e para Luan, claramente tentando calcular suas próximas palavras. Eu podia ver sua mente trabalhando, procurando uma forma de recuperar o controle da situação. Luan, ela disse finalmente, sua voz assumindo um tom mais suave, quase suplicante. Você sabe que eu te amo. Tudo o que fiz foi por nós. Meu filho levantou os olhos com determinação em seu olhar. Por nós? Daniele, você está destruindo empresas inteiras, prejudicando pessoas inocentes e ainda por cima me chantageando. Chantageando é uma palavra muito forte, ela retrucou, tentando soar ofendida. Fui até minha pasta e retirei as fotografias falsificadas que havia encontrado. É assim que você chama isto? Daniele olhou para as fotos em minhas mãos e seu rosto se contorceu numa expressão que eu nunca havia visto antes. Pura malícia. Ah, então você encontrou isso também. Sua voz não tinha mais nada de suplicante. Muito bem, Joana. Já que quer jogar esse jogo, vamos jogar. Ela se virou para Luan. Querido, sua mãe pode ter encontrado essas coisas, mas ela não entende as implicações. Se essas informações vazarem, você será preso junto comigo. Isso não é verdade, disse eu firmemente. Não é? Daniele sorriu friamente. Luan, conte para sua mãe sobre aquele pendrive que você me trouxe da sua empresa há 6 meses. Vi meu filho empalidecer. Daniele, não. Conte para ela sobre como você copiou dados confidenciais de clientes porque eu disse que estava fazendo uma pesquisa de mercado independente. Meu coração se apertou. Luan havia realmente participado, mesmo que involuntariamente. Conte para ela, Daniele continuou, sua voz cada vez mais cruel, sobre como você assinou documentos que eu disse serem contratos de consultoria, mas que, na verdade, foram usados para legitimar a venda de informações. Luan estava de pé agora, andando de um lado para outro. Eu não sabia, mãe. Juro por Deus que eu não sabia o que ela estava fazendo realmente. Claro que não sabia, eu disse, olhando com desprezo para Daniele. Ela te manipulou. Manipulação? Daniele riu. Eu prefiro chamar de parceria. E Luan, você sabe muito bem que não pode me denunciar sem se incriminar. Você é cúmplice. Foi então que ela revelou a extensão de sua crueldade. Se vocês tentarem me expor, disse pegando sua bolsa e tirando dela um envelope. Eu garanto que Luan será preso junto comigo. Tenho documentos provando que ele participou ativamente do esquema. Tenho gravações onde ele concorda com tudo. Abriu o envelope e mostrou mais fotografias. Algumas que eu não havia encontrado em minha busca pela casa. Nestas, Luan aparecia claramente entregando documentos a ela, assinando papéis, participando de reuniões. Essas fotos contam uma história muito diferente da versão dele, Daniele disse.
Para qualquer investigador, parecerá que nós dois éramos parceiros iguais no negócio. Luan se sentou novamente, colocando a cabeça nas mãos. Como pude ser tão idiota? Você não foi idiota, disse eu, minha raiva crescendo a cada segundo. Você foi enganado por uma pessoa sem escrúpulos. Daniele guardou as fotos de volta na bolsa. Chamem do que quiserem. O fato é que agora todos estamos no mesmo barco. Não, disse eu, levantando-me. Não estamos. Fui até minha pasta e retirei um último documento, algo que havia encontrado escondido no fundo de uma gaveta do escritório. Era uma conversa feita por e-mail impressa entre Daniele e outro cliente, onde ela admitia ter forjado evidências contra Luan especificamente para manter controle sobre ele. Isto aqui, disse eu, mostrando o papel, prova que você deliberadamente fabricou evidências contra meu filho. Isto não é parceria, Daniele. Isto é crime. Daniele tentou pegar o documento, mas eu o afastei rapidamente. E tem mais, continuei. Passei a semana pesquisando sobre espionagem industrial. Descobri que várias empresas da região oferecem programas de proteção para funcionários que denunciam atividades ilegais. Luan pode ter imunidade completa se colaborar com as autoridades. Você está blefando, Daniele disse, mas sua voz já não soava tão confiante. Estou? Ontem liguei para o advogado Henrique Cavalcante. Ele me explicou que Luan pode ser considerado vítima de coação, especialmente com as evidências que encontrei provando sua manipulação. Luan levantou a cabeça, uma centelha de esperança nos olhos. Isso é verdade, mãe? É verdade. Mas você precisa ter coragem de fazer a coisa certa. Daniele tentou uma última cartada, mas agora soava menos como uma ameaça e mais como o desespero de alguém que sente o controle escorregando pelos dedos. Luan, se você me trair, eu garanto que vai se arrepender pelo resto da vida. Chega de ameaças, disse eu, minha paciência finalmente se esgotando completamente. Daniele, você tem 48 horas para tomar uma decisão. Ou vai voluntariamente às autoridades e confessa sua parte nisso tudo, ou eu levo essas evidências diretamente à polícia e às empresas prejudicadas. Você não faria isso sabendo que pode prejudicar seu próprio filho. Ela tentou, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. Eu estou fazendo isso para salvar meu filho, para libertá-lo de você e desta situação. As palavras saíram carregadas de uma certeza inabalável. E Luan sabe que sempre pode contar comigo, não importa o que aconteça. Luan se afastou da janela e caminhou lentamente até onde estávamos. Quando falou, sua voz era diferente. Não mais o sussurro temeroso de alguém acuado, mas o tom firme de quem encontrou sua própria força novamente. Daniele, ele disse, olhando diretamente para ela. Minha mãe está certa. Acabou. A transformação não foi instantânea. Vi semanas de medo e manipulação lutando contra a necessidade desesperada de liberdade em seus olhos. Mas quando a decisão finalmente cristalizou, foi como assistir alguém finalmente conseguir respirar após estar submerso por tempo demais. Luan, você não entende as implicações do que está fazendo, Daniele tentou. Entendo perfeitamente. Estou me libertando. As palavras saíram com uma simplicidade que carregava o peso de meses de sofrimento finalmente chegando ao fim. Daniele nos olhou alternadamente, seus cálculos mentais quase visíveis, enquanto tentava encontrar uma última estratégia de controle. Quando percebeu que havia perdido completamente o poder sobre a situação, sua máscara de sofisticação finalmente se despedaçou, revelando o desespero cru por baixo. Vocês vão se arrepender, ela disse, a voz agora carregada de uma amargura que não tentava mais esconder. Eu não vou cair sozinha. Você pode tentar nos prejudicar, respondi, sentindo uma calma estranha se instalar sobre mim. Mas agora nós temos algo que você nunca teve, a verdade do nosso lado. E quando se tem a verdade, não se precisa de ameaças ou manipulações. A verdade se sustenta por si só. Daniele pegou sua bolsa e se dirigiu à porta, mas antes de sair, voltou-se uma última vez. O que vi em seus olhos não era arrependimento ou remorso,
Era a raiva fria de alguém que havia sido superado em seu próprio jogo. Isso ainda não acabou, disse ela. Ela saiu batendo a porta e poucos minutos depois ouvimos o carro dela saindo da garagem em alta velocidade. Não apenas da casa, mas da vida de Luan, do nosso futuro. Luan se sentou pesadamente no sofá, não mais sob o peso da opressão, mas com o cansaço natural de alguém que havia lutado uma batalha longa e finalmente podia descansar. "E agora, mãe?" ele perguntou, mas desta vez não vi medo na pergunta, vi esperança. "Agora", disse eu, me sentando ao lado dele e tocando suavemente seu braço. "Fazemos o que deveria ter sido feito há muito tempo. Fazemos justiça. E te ajudo a reconstruir a vida que ela quase destruiu." Na segunda-feira de manhã, Luan e eu estávamos no escritório do advogado, com todas as evidências organizadas sobre a mesa. Dr. Henrique examinou tudo. "Isso é impressionante", ele disse finalmente. "Vocês têm evidências suficientes para processar Daniele por espionagem industrial, chantagem, coação e vários outros crimes." "E Luan?" perguntei. "Ele pode ter problemas? Com essas evidências provando que ele foi manipulado e coagido? Improvável. Na verdade, ele será considerado uma vítima e uma testemunha fundamental." Nos dias seguintes, tudo aconteceu muito rapidamente. Luan formalizou sua denúncia junto à polícia e às empresas afetadas. As autoridades começaram uma investigação completa e descobriram que o esquema de Daniele era ainda maior do que imaginávamos. Daniele tentou fugir da cidade, mas foi presa 3 dias depois numa tentativa de vender mais informações confidenciais para uma empresa concorrente em São Paulo. Ela havia levado consigo alguns dos pendrives das orquídeas, pensando que poderia continuar o esquema em outro lugar. O que ela não sabia é que Dr. Henrique havia alertado as autoridades sobre sua fuga, e ela foi pega em flagrante. Durante a investigação, descobrimos que Daniele não era nem mesmo formada em administração, como alegava. Seu diploma era falso, sua experiência profissional era inventada, e ela havia se infiltrado especificamente na vida de Luan para ter acesso a informações privilegiadas. O casamento dela e meu filho havia sido parte de um plano elaborado desde o início. A revelação devastou Luan inicialmente, mas Dr. Henrique nos explicou que isso, na verdade, fortalecia ainda mais a posição dele como vítima de uma criminosa experiente. 1 mês depois da prisão de Daniele, Luan recebeu uma ligação inesperada. Era de uma empresa de tecnologia de Curitiba, oferecendo a ele uma posição de gerência com um salário 40% maior que o atual. "Como eles souberam de mim?" Luan perguntou confuso. "Empresas sérias valorizam funcionários íntegros", Dr. Henrique explicou. Sua coragem em denunciar o esquema, mesmo correndo riscos pessoais, chamou atenção positiva. Você se tornou conhecido como alguém de caráter impecável. Luan aceitou a proposta. No dia de sua mudança para Curitiba, estávamos organizando as últimas coisas quando ele encontrou uma das orquídeas de Daniele que havia sobrevivido a toda a confusão. Ironicamente, era aquela que eu havia quebrado e replantado. "O que faço com isso?" ele perguntou. "Jogue fora", disse eu sem hesitar. "Algumas coisas é melhor esquecer completamente." Mas Luan teve uma ideia diferente. "Não, mãe, vou levar ela comigo." "Por quê?" Ele sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu via em seu rosto há meses. Para me lembrar de que até das situações mais difíceis pode nascer algo bonito. E para me lembrar de que tenho uma mãe que foi capaz de derrubar uma criminosa apenas com determinação e coragem. Rimos juntos pela primeira vez em muito tempo. 1 ano depois, Daniele foi condenada a 8 anos de prisão por espionagem industrial, chantagem e uso de documentos falsos. As empresas prejudicadas recuperaram parte de suas informações e implementaram novos protocolos de segurança. Luan se estabeleceu muito bem em Curitiba. Conheceu uma mulher maravilhosa chamada Yasmin, uma enfermeira que trabalha com crianças especiais, e pela primeira vez em anos, posso dizer que meu filho está verdadeiramente feliz.
Eu voltei para minha vida tranquila em Campos do Jordão, mas com uma sensação de propósito renovada. Descobri que tenho uma força interior que nem eu mesma conhecia. Aos 65 anos, enfrentei uma criminosa e venci. Às vezes, quando estou cuidando do meu jardim, lembro-me daquelas orquídeas e de todos os segredos que escondiam. E penso em como é importante confiar nos nossos instintos. Eu sempre soube que havia algo errado com Daniele. Apenas não imaginava o quão errado. Na semana passada, Luan me ligou com uma notícia emocionante. Ele e Yasmin vão se casar no final do ano e querem fazer a cerimônia aqui em Campos do Jordão. E mãe, ele disse, tem uma coisa que quero te pedir. O que é, meu filho? A decoração da festa não pode ter orquídeas. Prefiro rosas, flores honestas que mostram sua beleza sem esconder segredos. Ri tanto que quase derrubei o telefone. Pode deixar, meu querido, nem uma orquídea sequer. Quando desliguei, olhei pela janela para meu pequeno jardim. Era final de tarde, e o sol dourado iluminava minhas flores simples, margaridas, cravos, rosas. Flores sinceras, sem mistérios, sem segredos escondidos. Às vezes, a simplicidade é exatamente o que precisamos. E às vezes, uma mãe com uma vassoura na mão pode ser mais poderosa que qualquer criminoso com seus esquemas elaborados. A vida me ensinou que a verdade sempre encontra um caminho para a luz. E quando isso acontece, não há orquídea rara no mundo que possa esconder a podridão que existe por baixo da terra. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda, no meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.